Bom dia a todos. Ótima sexta-feira para vocês. Mais uma vez agradeço a participação de todos para nosso webinar, sexta-feira. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Su Junko. Eu sou fundadora e sócia da Golden Rock Consulting, empresa de consultoria internacional em fusões, aquisições e investimento focado na Ásia. E antes da sequência, como nós estamos gravando esse vídeo, eu vou pedir para todos desligarem a câmera, deixar o microfone no mudo, para a gente poder concentrar no nosso palestrante Caetano, perfeito? Então, hoje, nós vamos falar sobre oportunidades e desafios no mercado pet no Brasil e no mundo. Nesse webinar, Oportunidades e Desafios no Mercado Pet no Brasil e no Mundo, Caetano compartilhará um panorama sobre o mercado pet brasileiro e global, as tendências que devem afetar o setor nos próximos anos e sua percepção sobre as oportunidades de disrupção no setor. Antes de ler a biografia do Caetano, eu queria agradecer a duas empresas. A primeira é BR Visa, é uma empresa especializada em visto, mobilidade, né, de pessoas, que está patrocinando esse webinar, sempre oferecendo essa plataforma. Muito obrigada. Também queria agradecer a ADM Consultoria e Treinamento, da Daniela Milagres, que também nos ajudou com a divulgação desse webinar. Então, sempre estou aqui aberta para receber patrocínio, apoio, parceria das empresas e pessoas, né, para a gente poder compartilhar o conhecimento com muitas pessoas. E agora, então, falando um pouquinho do Caetano para vocês. Caetano Altafim é CEO e fundador da Pet Shop Online Goep.pet, sócio da Virtuous Company e fundador das marcas de varejo Broto e Mind e do Instituto Pet Biblioteca. Ele é mestre em Harvard e Caetano possui mais de 15 anos de experiência como empreendedor e gestor em diversos países. E é capitão amador, e em 2015 ele se tornou o primeiro brasileiro a cruzar o Atlântico Norte a remo. Então, Caetano, bem-vindo ao nosso webinar. E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você falar mais ou menos 25, 30 minutos. Fique à vontade para você se apresentar, para que as pessoas possam conhecer você. E depois a gente vai abrir para Q&A, onde você vai receber alguns comentários, perguntas. Eu vou pedir para vocês deixarem isso no chatboard para a gente poder endereçar para o Caetano. E o nosso objetivo é encerrar esse webinar antes do meio-dia, para que as pessoas possam ir almoçar, aproveitar o resto da sexta-feira, tá bom? Então, eu passo a palavra para você e eu só vou pedir para que as pessoas deixem realmente o microfone no mudo, para não fazer barulho, eventualmente atrapalhar o Caetano, tá? Obrigada, então. Fique à vontade. Tá ótimo, Su. Muitíssimo obrigado pela apresentação e pela oportunidade. É sempre um prazer para mim falar a respeito do setor pet, setor que eu amo. E queria agradecer a todos que conectaram, conseguiram hoje separar uma hora do dia para poderem participar desse evento e compartilhar também seu feedback, perguntas, reflexões e, quem sabe, respostas aí sobre o setor. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder começar. Na sequência, vendo aí uma apresentação com uns cachorrinhos bem fofos. Isso aí é o nosso ponto de partida para a gente discutir aqui as oportunidades e desafios no mercado pet no Brasil e no mundo. Como a Su falou, eu tenho, né, historicamente alguns chapéus até conseguir chegar a empreender num setor que eu amo, que é o setor pet, e que tem se transformado muito ao longo dos anos e tem chamado bastante atenção por diversas razões que a gente vai abordar aqui. Eu acho que o primeiro ponto que começa a nossa reflexão é de como chegamos ao momento em que estamos hoje, em que o setor é tratado com alguma atenção e começa a chamar mais a atenção das pessoas. A gente passa por 3 fases distintas, né, do setor que a gente compreende que foi a nossa relação com os pets que, com o tempo, se transformou e, com isso, possibilitou que o setor apresentasse as oportunidades que hoje, ao meu ver, apresenta. Que é a figura do pet coisa. O pet coisa é o pet res, é o pet que no direito é tratado como um objeto,
Então, ele, por um lado, né, aí voltando um pouquinho ao meu chapéu de direito da minha formação, esse pet é o pet que ele não necessariamente você vai buscar o que é melhor para ele, não necessariamente você vai buscar o que é saúde, ele é um componente da vida das pessoas, mas ele não é um componente central. Desse mundo do pet coisa, a gente há alguns anos passou aí por uma figura do pet lifestyle, né, que o pet se torna parte do nosso estilo de vida, e com isso também os nossos hábitos de consumo acabam dialogando sobre esse pet dessa mesma maneira. Aí surgem raças que entram e saem de moda, a gente vê tantos, passando lá pelo Poodle na década de 90, aí pelos Bulldogs franceses, e conforme a moda vai mudando, assim como uma roupa, um All-Star que você eventualmente vai trocar, você também compra, passa a ter um comportamento de consumo muito condicionado ao estilo de vida, ao lifestyle que se pretende ter, para finalmente chegar no mundo em que a gente está hoje, né, pelo menos nas principais nações ocidentais, no Oriente não é muito diferente disso, que é o pet família, em que o pet se torna parte central da nossa família. Isso decorre de uma transposição do conceito de família biológica, que membros da minha família são aqueles que fazem parte da minha família biológica, para um conceito muito mais contemporâneo de família social. Os membros da minha família são aqueles com quem eu compartilho as dores e sabores do meu dia. E quem melhor para compartilhar as dores e sabores do seu dia do que um cachorro lindo como esse? Então, aí eu tomei a liberdade de compartilhar um pouquinho o que foi o dia 1º de janeiro desse ano aqui em casa, né? Cachorrada feliz, os gatos entrando nas caixas, ainda está faltando um membro da família, o mais novo, que é o Zulu, mas o pet, de fato, se torna parte da família. E nisso que o pet se torna parte da nossa família social, ele naturalmente ele tem um impacto, a presença desse pet tem um impacto muito grande nos nossos hábitos de consumo. Que indústria é essa, né? Esse trend que a gente já vai abordar em mais detalhe, ele acaba tendo um desdobramento no crescimento da indústria ano após ano. Aqui a gente está focando essencialmente em 2 mercados, que são o mercado norte-americano, que traz lições importantes para a gente, seja na parte de B2B, de como o atacado do pet tem trabalhado, de como, de acordo com as características, que é um ponto que vai ficar muito relevante para a gente entender melhor a realidade brasileira, as características de logística, de tecnologia, elas impactam bastante o setor, mas também na parte do hábito de consumo das pessoas. Então, ambos esses mercados, o brasileiro e o norte-americano, o brasileiro, que até o dólar mais, né, um pouquinho mais discreto, ele é o 2º maior mercado pet do mundo, assim como foi reportado em 2018 e 2019, em função do dólar, a gente acho que perdeu um pouquinho essa força, mas se manteve ali como um dos 4 maiores mercados pet do mundo, aí com mais de 36 bilhões de reais sendo movimentados por ano. Nos Estados Unidos nem se fala, é disparado o maior mercado pet do mundo, chamando muita atenção. Na Europa Ocidental também é basicamente a mesma coisa. Então a gente nota que esse trend que a gente abordou, da migração do pet, da passagem do pet, de como um pet coisa para um lifestyle, para se tornar parte fundamental da família, tem sido um driving force no crescimento dessa indústria ano após ano. Quais são esses segmentos, né? E qual que é o breakdown desses segmentos no Brasil? Ainda tem uma parte muito grande que, no meu entender, tende a decrescer, que é de venda de animais. Boa parte dessa venda de animais, ela não é feita em canis autorizados, licenciados, regulamentados. Então, essa venda ainda acontece, sobretudo no interior, de uma forma um pouco focada na qualidade de vida dos pets. A gente já vai falar um pouquinho desse trend, mas uma parte que, sobretudo, é mais relevante, é que a compra e venda de produtos corresponde a mais 50% do setor. Esses dados, que são dados de uma das entidades do setor, da Brimpet, ela ainda trata o comércio eletrônico, que chama atenção, como uma parte separada e muito pequena ainda do setor. As vendas no comércio eletrônico não correspondem nem a 4%. Os serviços gerais ganham força, a pet care também. Então, em resumo, a gente tem aqui que chama mais atenção, de fato, é que a compra e venda de produtos ainda é o maior driving force do setor, com serviços ganhando relevância ano após ano e com a presença do eletrônico, do online ainda muito incipiente. Além desse trend, né, da família social e que o pet se torna parte central das nossas vidas, o que acontece, né? Então, quais são os outros elementos que ajudam a contribuir para a gente olhar o setor pet com tanto carinho? Que mais de metade dos lares, né, tanto na Europa, como no Brasil, como nos Estados Unidos, tem pelo menos um pet.
Então, você tem esse número de pets, seja per capita, seja absoluto, crescendo. Então, as pessoas estão cada vez mais gastando seu tempo, parte da sua vida, integrando sua vida à vida dos pets. As pessoas que amam pets, e não só que amam pets, mas que têm outros sabores na vida, por exemplo, gostam de cozinhar ou gostam de turismo, elas estão buscando cada vez mais trabalhar com aquilo que amam. Isso também tem impacto na indústria. Então, as pessoas que amam animais estão sim buscando oportunidades para trabalhar no setor, também aproveitando desse crescimento da relevância dos pets. Pessoas que buscam outras pessoas com o mesmo interesse. Vocês veem o Facebook Groups, que foi uma tentativa do Facebook de sair do macro que ele alcançou para o micro, que é atacar por nichos. Então, as pessoas estão buscando, sim, cada vez mais se relacionarem com outras pessoas de interesse próximo, e a internet permite isso. Existe essa expressão que eu odeio, por diversas razões, já vou explicar, que é de humanização dos pets. Eu não acho que a gente esteja falando de uma humanização dos pets. A ideia, como a Marcela Greses, que me ajudou muitíssimo a fazer essa apresentação, minha cofundadora na GoApp, ela falou ontem, né, numa live que a gente estava tendo, a respeito de pessoas que dão banhos em gatos, levam gatos para fazer grooming. Não acho que seja o caso. Isso sim é a humanização dos pets, mas não é isso que vai acontecer. O que está acontecendo, e é uma tendência que a gente nota nos Estados Unidos um pouquinho mais à frente que no Brasil, mesma coisa na Europa, é o cuidado real com os pets. O que está se tentando fazer é, uma vez que o pet se torna parte da nossa família social, a gente quer o melhor para ele, porque a gente quer que ele tenha uma vida longeva e uma vida com qualidade. Então, não é a humanização dos pets. Na verdade, é a tentativa de ter um cuidado real com os pets, endereçando aquilo que é específico para eles. E aí, no Brasil, você tem, por exemplo, um aumento muito grande no número de pet shops locais, das cadeias médias e dos grandes players. A gente nota aí que nesses três segmentos, nessas três partes, né, ou três dimensões de organizações, você tem um crescimento. Hoje, os pet shops locais, para dar uma dimensão, eles correspondem a cerca de 80% dos estabelecimentos comerciais no setor, são os maiores empregadores do setor, e a gente já vai entender o porquê disso. Então, são mais de 25 mil pet shops locais que faturam até 100 mil reais no Brasil. E, por fim, o aumento da adoção e do abandono de animais e venda de cachorros em canis. Então, de fato, a gente nota que tem plataformas fomentando a adoção de animais, parte do que também a GoApp faz, mas que isso também gerou aumento do abandono de animais, né? Então, na Europa, por exemplo, é muito comum um fenômeno de, quando vai chegando o verão, o número de pets abandonados aumenta. Isso no Brasil também começou a acontecer bastante. O número de pets abandonados no Brasil ele supera 30 milhões de animais. E como é que a gente busca entender esse elemento, né? De novo, a gente visitou o conceito de família social, a gente entendeu o que foi essa mudança, o que tem sido essa mudança da nossa relação com os pets, e para a gente isso aí tem duas dimensões de conectividade, que é a minha relação com o pet e a minha relação com outra pessoa. A minha relação com o pet, a gente passou por três fases, na minha visão, de crescimento, sobretudo com o desenvolvimento do setor. A primeira, que é o conceito de uma solução para todos, que é o conceito de mercado. Então, você que é dono de pet, você busca um lugar em que você encontre aquela solução de alimentar o seu pet, o que ele precisa, seja ele qual o pet que for. Então, são necessidades do mundo real de produtos, serviços e informação. E eu tenho uma solução que serve supostamente para todo mundo. Então, a gente migrou para um mundo em que você tem todas as soluções para todo mundo, que são os pet shops genéricos, ou seja, você tem um aumento das soluções para aquele aumento do número de pets, o mercado se tornou naturalmente mais complexo, então você tem muitas soluções, no caso todas, de produtos, serviços e informação, e aí você vai para soluções mais generalistas, mas menos mercados, né, supermercados, que são os pet shops genéricos. E agora a gente está indo, na minha visão, para um mundo em que você tem todas as soluções para o seu pet. Eu compreendo qual que é o seu pet, você me passa essa informação, você, né, figura de mercado, e aí eu vou buscar o que é melhor para aquele pet. Então a gente, pelo menos na GoApp, gosta de tratar desse pet-centrismo e de segmentação. Então acho que isso aconteceu também em outros setores. No mercado pet, esse processo ainda está em andamento. Então a gente ainda está, para mim, muito no mundo 2, que tem todas as soluções para todos, é o generalismo, né, das grandes soluções, e você não tem a especificidade
de valorizar a relação daquele tutor com o próprio pet. A outra dimensão da conectividade é a conexão social que eu falei, dos grupos. Cada vez mais comum você vê, sobretudo em São Paulo, grupos de tutores de Whippets, grupos de tutores de Rottweiler, grupos de tutores de Rottweilers em Pinheiros. Então você vai buscando cada vez mais os grupos que têm todas as soluções para o seu pet. E da mesma forma, pessoas que têm o mesmo interesse por ter mesmas afinidades. Isso tem um desdobramento, que é na especialização dos prestadores de serviço. Então você busca então procurar pessoas que tenham exatamente a formação específica do seu pet, são os vets, passeadores, cuidadores. Isso tem um impacto sobre os outros setores. Porque uma vez que eu, por exemplo, que sou tutor de 2 cachorros e 4 gatos, e até outro dia uma galinha resgatada, eu vou num restaurante ou num bar em que eu possa levar a Panda, e talvez o gatinho Zulu. Mas eu começo a buscar, então, lugares que possam receber a minha família social. Então, tudo que a gente fala do setor pet começa a ter um desdobramento cada vez mais relevante para outros setores, do turismo, que agora está bastante parado, de bares e restaurantes, e etc. O que aconteceu com a Covid, né? Os pets ficaram ainda mais relevantes. Então, tudo que a gente está tratando de trends, na verdade, ganhou força. E um exemplo disso é o que aconteceu com o stock price da Chewy. A Chewy é o maior player online do setor pet nos Estados Unidos. Ela foi a maior venda de um e-commerce que aconteceu até 2017 por 3,8 bilhões de dólares para outro player do setor pet, um player historicamente offline. E depois depois que começou a pandemia e que a solução online do pet e os pets, o número de adoção de animais aumentou muito, o número de compra de animais aumentou muito. Então o mercado antecipou que a Chewy seria muito relevante na vida das pessoas como fornecedora de uma solução de venda de produtos pet, uma pet shop online, com entrega, né? Então a pessoa não tem que sair de casa, mas sobretudo focando no pet. Então, essas tendências que a gente abordou de adoção de animais, de passar mais tempo com pets, de qualidade de vida, elas foram acentuadas com a Covid-19. Aí, o que aconteceu com o nosso bolso, né? Que é um ponto que a Su estava comentando de gastos, né? No momento de crise que o Brasil vive, e tentativa de recuperação econômica, quem sabe daqui a algum tempo, o que aconteceu com o bolso e comportamento de consumo das pessoas? O que era gasto com viagem passou a ser gasto com lar. O que era gasto com passeios passou a ser gasto com pets. O que era gasto com bares e restaurantes passou a ser gasto com takeaway. E o que era gasto com leisure fora de casa passou a ser mais gasto com online shopping. Acho que todos nós, de alguma forma ou de outra, sentimos isso no nosso dia a dia. E isso também contribuiu para o crescimento mais recente do setor. Aqui eu tentei pegar algumas informações bem específicas de Pet Tech para poder compartilhar com vocês, porque a ideia é a gente pensar junto. Qual que é o futuro desse setor? O que está acontecendo, então, em Pet Tech, já que a gente está identificando que é uma indústria relevante, que está ganhando força nos últimos anos, né? No Brasil, entre 2003 e 2018, mesmo com tudo que a economia sofreu, o mercado pet ele cresceu mais do que 6% ano a ano, durante todo esse período, né? Então, como é que o Pet Tech está tratando esse setor globalmente? A gente tem soluções de e-commerce, a gente tem soluções de suppliers, de atacado para e-commerce, a gente tem os smart devices e IoT, tecnologia das coisas, a gente tem plataformas de serviço, a gente tem soluções de software as service e plataformas de conteúdo. Tá? Então, isso aqui é um panorama, é um mapa de como as empresas que atuam no setor de Pet Tech, assim como a GoApp, elas estão distribuídas na nossa Craigslist, né, do setor de Pet Tech no mundo. E onde é que a gente está nisso, né? No Brasil e na América Latina, vocês vão lembrar, embora o Brasil seja o segundo maior mercado pet do mundo, de segundo a quarto, dependendo da cotação do dólar, que tem flutuado bastante, a América Latina, até os 2 últimos grandes investimentos, do SoftBank na PetLove e de um fundo mais recente na Znow, a América Latina, olha a posição que ela está, né? Em quarto lugar, aí com um pouco mais de 22 milhões de dólares até o final de 2019 de valores investidos de venture capital no setor de Pet Tech. Então, muito atrás da Índia, muito atrás da Europa. Então, surpreende, embora não surpreenda tanto assim, porque o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, mas mostra aqui o potencial que temos no Brasil de disrupção e inovação no setor.
e já vai elaborar um pouquinho a respeito disso. Aqui só para dar também uma dimensão, né, de quais são as tendências de funding no setor de PetTech. Eu não quis falar de funil, porque o funil ele basicamente corresponde em Venture Capital a casos clássicos de startups, então é basicamente o índice de mortalidade, ou se quiser olhar do outro ponto de vista, né, o índice de taxa de sucesso das startups de PetTech não é diferente do que é de mercado, e o tamanho dos funding rounds, ele acompanha bem o que eu, né, como empreendedor no setor, desenho até para a própria GoApp. Então, padrão muito sólido de ter um seed de mais ou menos de 500, 600 mil dólares, de ter um Series A de 3,6, 4 milhões de dólares, de ter um Series B de 15 e um late stage de 31 para possibilitar uma saída. Então, segue aí para mim um padrão esperado, não tem surpresas a respeito dessa informação histórica com base nesse report. Aí aqui eu acho que fica mais interessante, né? Que são perguntas que me fizeram, né, pensar muito no meu modelo de negócios, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que não, então, ter um generalista tomando o setor? E aí eu acho que o caso da Chewy nos Estados Unidos é muito interessante, com o Ryan Cohen, que foi o fundador e que fez a saída do negócio após a venda lá para PetSmart. Basicamente, né, o que aconteceu com a Chewy? A Chewy, ela recebeu muitos e muitos nãos ao longo do tempo de funding, porque existia uma empresa chamada Amazon. Toda essa informação é pública, tá? Então não tem problema nenhum compartilhá-la. Por quê? Porque existe a Amazon. Caramba, por que eu vou investir numa empresa de varejo que vende online produtos pet se existe a Amazon atendendo o mesmo mercado? Porque vocês lembram dos movimentos, né, do tudo para todos, né, que é o segundo momento em que eu acho que a gente, de certa forma, se encontra no Brasil, embora cada vez mais a gente esteja migrando desse movimento para uma terceira dimensão, que é do tudo para o seu pet. E a Chewy focou muito em customer service e decidiu realmente personalizar a experiência que ela compartilha com os seus clientes. E assim ela conseguiu uma fidelização, uma recorrência da sua base de clientes que a Amazon jamais vai ser capaz de fazer, porque a Amazon é tudo para todo mundo. Realmente, se você quiser achar uma agulha num palheiro, essa agulha vai estar na Amazon. Mas se você quiser achar a melhor solução para o seu pet, provavelmente você vai ter muita dificuldade de encontrar na Amazon. E assim a Chewy fez o seu caso. A Chewy, então, se recusou a ser vendida para a Amazon. O Ryan foi forte e seguiu adiante, acabou fazendo a maior venda de um e-commerce até o ano de 2017 do mundo, vendendo a Chewy a 3,8 bilhões de dólares. Para mim, né, a lição que fica para o Brasil é que é isso, não adianta a gente continuar tentando tratar o setor pet de uma forma generalista. Cada vez mais será relevante tratarmos a relação do tutor com o pet como uma relação de um membro da família, da nossa família social, e quem conseguir fazer isso melhor, espero que a gente, quem vai, eu acho, ganhar espaço nesse mercado. Tem outra lição, essa muito mais dura. Vou contar o caso dessa cachorrinha super fofa, se chama Winnie. A WEG, também vou dar um passo para trás para apresentá-la. A WEG ela recebeu 300 milhões de dólares de funding, ou de commitment de funding do SoftBank, ainda do Vision Fund. Isso foi ao longo dos últimos anos. A WEG foi fundada em 2013. E se vocês forem buscar, né, historicamente, quantos artigos muito entusiastas desse modelo de Uber for Pets, for Pet Service, né? Então, Uber para serviços pet. Todo mundo muito entusiasta, né, do modelo. Mas o que aconteceu, né? O modelo de Uber, eu fico pensando, se vocês não são tutores de pet, mas de repente vocês, né, com membros da família que têm alguma dificuldade, por exemplo, uma criança, um bebê, muito difícil a gente colocar um bebê num cinto de segurança, passar o cinto e pedir para o Uber entregar esse bebê talvez né, a 3 ruas daqui ou em outro bairro. Provavelmente ninguém faria isso, né? Com pet não é muito diferente. Essa solução de ter passeadores puros no modelo meio Uber, né, em que você tem prestadores de serviço passeando com os cachorros e de uma forma pouco controlada, acabou fazendo com que a Winnie, essa cachorrinha que vocês viram, fosse atropelada e falecesse. A WEG tentou, na época, né, alega-se que a WEG tentou suprimir essa informação da mídia, porque imaginava o impacto reputacional que isso teria. Nós, na GoApp, conversamos com nossos clientes para entender quais são as preocupações deles, por exemplo, na confiança,
segurança. E aí, uma vez que a WEG não conseguiu prover isso, basicamente no final do ano passado, o SoftBank fez o write-off e saiu do investimento da WEG. A WEG hoje é uma empresa que ainda sobrevive, mas não tem mais como chegar. Basicamente, a parte de serviços e esse modelo de uberização das soluções não resolveu a parte dos serviços e não vai resolver, acho que em nenhum outro lugar que tem as mesmas tendências que eu observo no Brasil, Estados Unidos e Europa, porque não endereça a importância, a essência da relação entre tutor e pet, que é de família social. Aí vamos falar um pouquinho agora de outra dimensão do negócio, né? Que é crescimento versus rentabilidade. Eu estou falando muito bem aqui da Chewy, e vou continuar falando bem, a experiência que eles dão para o cliente nos Estados Unidos é fenomenal. Mas como o Andy Dunn, que é o fundador da Bonobos, fala que commerce is a bear business, né? É um negócio de urso, não é um negócio muito, muito rentável. Então, embora a Chewy, por exemplo, no último core, né, pelo filing que eles fizeram na SEC, ela tenha tido um crescimento de net sales e net revenue aí na ordem de 48%, eu sei que a imagem está um pouco ruim, mas ela tem acumulado prejuízos históricos, né, de 200, 300 milhões de dólares ano. Então, de fato, você ter um e-commerce para você mandar um saco de ração de 10,1 quilos, né, de, por exemplo, o interior de São Paulo para Porto Alegre, é muito oneroso. É muito difícil que a sua margem comercial e a sua margem financeira caminhem lado a lado para norte. Provavelmente, você, mesmo vendendo, você vai ter muita despesa operacional e vai conseguir, mesmo com uma retenção alta, que é o caso da Chewy, você não consiga ser um negócio rentável. Então, acho que existe sim um desafio, sobretudo na parte de produtos pet, para se alcançar rentabilidade no setor. Novamente, todas as informações são públicas, estão no site da Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos, ou nos press releases da Chewy, que hoje é uma companhia pública. Vamos então falar de tendências no Brasil, com tudo isso, né? Quanta coisa. Primeiro vamos falar das tendências do que a gente observa no mercado pet como um todo, e depois no setor de pet tech no Brasil. Primeira tendência que há uma tendência evidente do aumento do número absoluto e per capita de pets. Isso aí isso chegou para ficar, pelo menos até 2025, isso deve se confirmar. Também a gente entende que, embora exista, né, um aperto na conta das pessoas, o dinheiro ele foi transferido para outras rubricas de despesa. No caso, o aumento da despesa per capita com pet. Mais e mais pessoas estão nesse movimento de migrar o pet lifestyle ou pet coisa para o pet que é parte da família social. O Brasil ainda é hoje o 42º país que mais a gastar com pets. Mas ainda é muito pouco, porque a gente tem muito mais possibilidades de gastar mais com pets. Então, o que se nota no Brasil é que ainda poucas pessoas gastam muito com pets, mas mais e mais pessoas estão cada vez mais investindo na qualidade de vida dos membros da sua família social. Outra tendência é esse cuidado como prevenção, alimentação como nutrição. Então, não só, né, as soluções melhores elas tendem a ter sucesso, como também a gente vai passar a ver mais alimentação como nutrição, assim como a gente passa a ver conosco, e cuidado como prevenção. Então, toda a parte de pet health, de saúde, de veterinária, tende a crescer, e a gente tende também a querer investir mais, eu falo investir e não gastar, não é à toa, na nutrição dos pets, porque significa uma longevidade, uma qualidade de vida maior com pets. E por fim, que acho que é fruto do mesmo trend, é esse crescimento do setor veterinário e uma oportunidade muito grande na parte de seguros. Nisso que a gente vai gastar mais com pet health, a gente vai buscar formas mais eficientes de se fazer isso, talvez por meio da contratação de seguros. Outros elementos, tá, que eu acho que desenham bastante o setor, e a gente caminha para finalizar e abrir para o bate-papo com vocês. No Brasil, em especial, a logística continua sendo um elemento determinante no setor, sobretudo na parte de produtos. Então, a gente entende que a fragmentação ela vai continuar a existir, e não é porque assim se quer, embora eu acho que seja muito positivo para o mercado que haja essa fragmentação, porque há muita geração de empregos e há um last mile mais eficiente em potencial, que, por exemplo, a gente na GoF tenta aproveitar. Os pet shops locais vão continuar tendo muita força. Enquanto houver gargalos logísticos no Brasil, essa vai sempre ser a melhor solução, porque, de novo, despachar saco de ração com lucro do interior de São Paulo para Porto Alegre ou para Salvador é muito caro. Hoje, no Brasil, o maior player é responsável por menos de 3% da indústria.
Então, embora haja algum espaço para consolidação, sobretudo em cadeias médias, que vão ajudar a resgatar pet shops locais com problemas de gestão, a gente nota que, mesmo assim, a consolidação ela vai ter limites em função dessa fragmentação excessiva. E, por outro lado, e como eu já notei, acho que o segmento de serviços ele vai crescer, porque, de novo, os pets não precisam só... A gente não quer só comida, né? Já dizia a música, eu acho que os pets precisam mais do que isso. Então, grooming, por exemplo, né? Toda a parte de banho e tosa de cachorros tende a crescer bastante. Por fim, expansão do digital, né? Então, onde é que entra a PetTech no Brasil? O que pode acontecer com o nosso setor? Eu acho que as formas mais eficientes e centradas no pet para vendas de produtos, que acho que se desdobra em 3 elementos, né? É o produto certo, para o pet certo, com o last mile certo. E quem conseguir fechar essa conta vai conseguir fazer um negócio com uma experiência pet-cêntrica, com uma experiência que dialoga com o pet, como família social e rentável. Então, é um negócio que funciona e tende a ganhar espaço no setor. Embora, de novo, não acho que vai ser o winner takes all no setor. O que vai acontecer é que quem conseguir acertar mais esse desenho vai conseguir ganhar espaço no mercado. A segunda coisa, que também é fruto da expansão do digital, acho que isso aí é um caminho sem volta, não só no Brasil como no mundo, é a reinvenção dos serviços. Quem conseguir fazer uma abordagem inovadora, não via uberização, porque isso não funciona, está provado nos Estados Unidos, imagina no Brasil, que a tendência é que esses problemas, como aconteceu com a Winnie, sejam mais recorrentes e de outras naturezas, envolvendo a segurança do pet, é quem vai levar. E eu acho que tem muito espaço para IoT relevante, não para um IoT que é de criação de soluções, né? Por exemplo, um collar, né, uma coleirinha que tenha um GPS, coisas assim eu não acho que vão ganhar espaço. Um IoT relevante que de fato enderece, aumente a qualidade de vida do pet, ajude o tutor a tomar melhor cuidado dele, eu acho que tem bastante espaço. Por fim, o que eu gostaria de deixar de mensagem, né, que é muito que é o nosso driving force na GoApp, Be yourself, everyone else's take is already taken, que é a frase do Mark Twain, e para a gente focar sempre em soluções melhores para problemas existentes. Então, acho que no setor pet, quem conseguir fazer isso é que vai ganhar espaço nesse mercado, que tende a crescer, a continuar crescendo nos próximos anos. Muito obrigado, e eu fico à disposição aí para esse bate-papo com vocês. Caetano, volta lá para o seu vídeo para a gente poder te ver. Tá ótimo, deixa eu parar aqui o computador. Isso. E queria te agradecer, tá, pela apresentação. Só vou pedir para as pessoas deixarem o vídeo desligado, porque esse webinar está sendo gravado, gente. Então, deixa... perfeito. Então, obrigada pela sua apresentação. A gente tem bastante informação aí para fazer os comentários, as perguntas. Então, enquanto o pessoal aqui está queimando os neurônios aí para fazer algumas perguntas difíceis para você, eu vou jogar algumas perguntas que possam ser de utilidade para todos. Então, a gente até conversou um pouco antes do webinar. Primeiro, durante a pandemia, todo mundo tem que cortar as despesas, só que a gente também tem essa relação de intimidade, de família com os cachorros, né, gatos. Não dá para a gente cortar. Aliás, a gente não pode pecar na qualidade, né? A gente tem necessidade de reduzir o custo, as despesas, só que a gente tem que continuar querendo entregar qualidade para os nossos pets. Então, eu queria que você desse alguma luz para a gente, como a gente poderia fazer isso. E essa é a primeira pergunta. E a segunda, na sequência, eu queria ouvir um pouco de você, assim, como é que você conseguiu, né, assim, da realidade que eu acompanho, né? Cachorro é bom, né, que nos dá muita segurança emocional, mas às vezes ter 2, 3, 4 é difícil de manusear, né? Então, como é que você, na sua experiência, eu sei que você tem alguns iPads aí, como é que você consegue gerenciar isso e continuar expandindo esse número? Tem algum segredo aí? Obrigado, Su. Eu acho que o primeiro ponto, se for de qualidade de dinheiro, né? De como equilibrar isso. Acho que a primeira coisa é que
é que realmente eu acho que a informação é um elemento muito importante, porque, né, quanto mais informados nós formos como clientes, e esse é um trabalho que a gente tenta fazer bastante na GoApp, que é ajudar os nossos clientes a comprar melhor, porque existe o produto certo para o pet certo. Então é um exercício de venda e compra guiada, porque no final das contas você não está comprando comida, você está comprando uma solução de alimentação para o seu pet, que precisa comer. E aí o exemplo então não é gastar mais, é gastar melhor. Então, por exemplo, se você alimenta o seu pet com uma ração, uma comida molhada de melhor qualidade, o pet tende a precisar menos de cuidados veterinários no final da vida, sobretudo, ou ao longo da vida. O pelo do pet fica mais bonito. Então, o pet mais saudável, ele precisa ir ao médico, cuidar de problemas com menos frequência. Então, acaba que a economia ela pode ser ruim. E, por outro lado, o investimento nas coisas certas, com base na informação correta, pode ser muito positivo. O outro exemplo que eu quero dar disso é a questão que está acontecendo bastante, da ansiedade dos pets. Porque como nós estamos trancados em casa, as pessoas estão querendo retomar a vida e sair de casa, e os pets estão ficando com ansiedade por separação. Então, de novo, entra a importância da informação. Como lidar melhor com o meu pet? Aí, muitos clientes entram em contato conosco, por exemplo, perguntando, olha, essa coleira que dá choque ou que gera um incômodo, gera um som, isso é bom para o pet quando ele estiver latindo e eu não estiver em casa? A gente, de forma nenhuma, não compra isso, não, pelo amor de Deus. Tente trabalhar enriquecimento ambiental. Aí a pessoa se informa, ela vai na nossa plataforma, ela entende, conversa com os nossos especialistas, e ela, uau, então peraí, eu gastei menos dinheiro, talvez comprando os brinquedos certos e trabalhando da forma correta, eu resolvi um problema comportamental do meu pet. Então não é necessariamente gastar mais, é gastar melhor com base em informações melhores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou, né, da segurança emocional e de como lidar com pets, eu acho que é um elemento de responsabilidade. Porque, né, no nosso caso, os pets realmente fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E se você não consegue fazer a mesma coisa, é muito importante para o tutor, e a gente dá essa informação antes de começar uma relação com um novo pet, entender o que significa. Pet fica velho, pet fica dodói, pet precisa de levar no veterinário de tempos em tempos. Então, a nossa posição, a gente se coloca no lugar de ajudar. O que a gente pode fazer para te ajudar até você começar essa relação com o seu pet de uma forma responsável? Porque, embora não seja um filho, é parte da sua família social e demanda muita atenção. Então, acho que é uma dimensão do caso a caso, de acordo com a vida do tutor. Uhum. Você está sendo bombardeado de perguntas bem complicadas, então... Opa, vamos lá. Isso, e a gente tem 20 minutos aqui para a gente responder. Uma pergunta aqui que veio é o zoológico, tá? Com relação ao zoológico, se eles ainda fazem sentido e em que medida, né? Se você acha que faz sentido ou não, e aí apenas para ensino e educação, você acha? Ou para animais resgatados? Essa aqui então vamos respondendo aí. Eu acho que já tem uma boa resposta, né? Que eu acho que os santuários fazem sentido, né? Você precisa sim de ter lugares em que a gente possa resgatar os animais que não podem retornar para a natureza, mas, de novo, são animais que não podem resgatar para a natureza porque eles já saíram da natureza. Não é a gente criar animais para viver trancados, né, contra a natureza. O que na GoApp, de novo, a Marcela Greses, que é o DNA do que a gente faz, né? Ela que puxa toda a parte de comunidade, experiência, ela prega muito a gente não tem que ir contra a natureza dos animais, a gente tem que abraçar a natureza dos animais. Então, no caso dos cachorros ou gatos, não é tentar humanizá-los, e também não é tentar colocar um leão para viver numa jaula. Por outro lado, se o leão ele não pode retornar para a natureza, a gente precisa de um santuário para abrigá-lo, para ele ter uma vida digna até o fim da existência dele, tá? Então essa é a nossa percepção a respeito. E aí, bom, enfim, mais uma vez parabéns, aqui o pessoal está te dando parabéns, né? Como em qualquer setor, né? Realmente o segredo é agregar valor, é isso que vocês estão trabalhando, certo? E aí vem a pergunta, em questão de seguro, tá? Que a gente tem uma barreira cultural aqui no Brasil, né? Que nós não temos a cultura do seguro, certo? Perfeito. E aí a gente tende a ver seguros como custo. E aí, você tem alguma estratégia para quebrar este paradigma? E como é que você vê o canal de distribuição desse serviço?
Eu acho que, de novo, reside na informação, tá? E aí, quanto mais informação o tutor tem, porque o que acontece, né, com seguro? De novo, a economia porca. É a mesma coisa quando a pessoa quer comprar rações que a GoApp nem trabalha. A gente fala, não, você não quer dar isso para o seu pet, porque isso vai significar uma despesa maior depois. Aí as pessoas olham, por exemplo, a Panda, que é o meu cachorro, os meus gatinhos, e falam, o que você coloca no pelo deles? Eu falo, não coloco nada. É a mãe que escolhe bem a ração. E aí o bicho fica com a qualidade de vida espetacular. Sobre o seguro é a mesma coisa. A pessoa com a informação correta e com o desenho do seguro certo, ela acaba contratando porque faz sentido. Normalmente ela não contrata porque ela acha que vai poder economizar com o veterinário. E quando ela tem a informação correta, ela acaba não fazendo. A estratégia de distribuição, pelo menos do lado da GoApp, é a mesma com tudo. A gente está completamente focado em ter uma experiência que a gente chama de pet-cêntrica, que é compreendendo o perfil dos nossos pets, é o que também é inspiração do nosso negócio. Hoje o nosso investidor, o Sérgio Gregory, que foi employee number 19 na Chewy, ele fala, once at GoApp, we are best friends for life, né? Nós somos amigos pro resto da sua vida. Então a gente acompanha o pet por toda a vida. E uma vez que eu acompanho o pet por toda a vida, eu consigo entender aquele pet e oferecer para ele a melhor solução para ele, inclusive do ponto de vista do seguro. Se eu posso emendar, porque eu não quero deixar de tratar isso, porque foi uma falha minha, uma pergunta que veio da Daniele, isso eu quero tratar, porque realmente é muito relevante, uma tendência à alimentação natural para pets. O que eu acho? Eu dou um sorriso, né, quando escuto uma pergunta dessa, porque é isso é fruto desse foco na qualidade de vida dos pets. Sim, há uma tendência muito grande a tratar a alimentação como nutrição, e a alimentação natural entra muito nisso, tá? Então, quando eu falei ali, até peço desculpas por não ter incluído isso explicitamente na minha apresentação, mas quando eu estava falando de pet health, né, de saúde pet, eu também estava tratando dessa parte de nutrição pet com alimentação natural também. Maravilha. E aí vem uma pergunta aqui, o que você acha sobre o tema de pessoas colocarem seus pets para acompanhar nos exercícios físicos com yoga e corrida, por exemplo? Eu acho que é uma ótima pergunta com yoga, de novo, um sorriso, né? Porque é engraçado aqui em casa, quando é o momento da yoga, né, de novo, da Marcela, os pets relaxam. E um dos desafios é justamente reduzir a ansiedade, sobretudo de cachorros que... Você tem cachorros latindo por toda a vizinhança, né? São cachorros que não têm enriquecimento ambiental, não passeiam o suficiente, não estão com a sua natureza atendida. Então, um momento de yoga é um momento de tranquilidade, os bichos todos ficam tranquilos pela sala e, enfim, participam da atividade. Por outro lado, corrida tem que ser visto com muito cuidado, porque o condicionamento físico nosso, ele não necessariamente é o do pet. Então, outro dia vi, né, um corredor passando aqui perto de casa, muito rápido, com um vira-lata, e eu falei, nossa, cara, se esse cara tiver essa forma toda que promete, né, o cara correndo super rápido, esse bicho não está fazendo uma atividade física saudável. Então é importante que, assim como, né, com uma pessoa que tem uma condição cardiovascular e fisiológica diferente da sua, que a gente atente para os sinais do pet, porque senão isso pode levar à desidratação, à perda de saúde, e ao invés de ser uma atividade benéfica, acaba sendo algo ruim para o animal. E, Caetano, então, continuando, hoje você presta esse serviço em qualquer lugar do Brasil? Você pode falar um pouco mais, né, de como é que você presta serviço? Como é que a gente pode usar o serviço de vocês? Obrigado, Su. Eu vou dar um passo atrás, tá, para explicar isso, né, porque acho que a própria forma, isso é bacana nesse debate, da gente pensar negócios, né? Qual o papel do empreendedor? É pensar soluções melhores para problemas existentes. Qual foi o problema que a gente notou? As pessoas querem comprar online com a conveniência do celular, de preferência até pelo WhatsApp, porque é o que a gente usa o tempo todo, com entrega grátis no mesmo dia e um atendimento espetacular. Exatamente o que a gente fez. A gente, então, fez, olha, como é que eu posso atender o Last Mile? Você compra no celular, todo o atendimento ele é regido por veterinários e comportamentalistas, então, beleza, atendimento gabarito. Segunda coisa, como é que a gente faz o Last Mile? A gente recebe o pedido, hoje a gente é a maior rede de pet shops do Brasil, já temos registrados aí cerca de 230 pet shops em 32 cidades. O que isso significa? Que a gente faz toda a coordenação do Last Mile com o pet shop. Então a gente dá um atendimento que o pet shop local não consegue dar, e por outro lado o pet shop local acaba recebendo uma venda que ele não receberia.
Então, o pet shop, o local, ele vira um centro de fulfillment dos pedidos da GoApp. Então, o pedido chega sob a nossa orientação. Então, normalmente, a gente manda dicas de como usar, enriquecimento ambiental, cuidados. E a gente também, né, porque a gente tem essa relação de entender o nosso cliente e o pet dele, a gente lembra, de tempos em tempos, olha, não está na hora de você levar o seu pet na veterinária, não está na hora de você renovar o antipulga. Então, a gente presta quase um processo de venda como consultoria. E a gente bate o preço de todo mundo, porque a gente fala, olha, um dos 4 P's que a gente vai trabalhar é preço. Então, em resumo, e o curioso é, por conta do nosso desenho, né, que eu acho que é pautado em Business Model Innovation, a gente teve uma jornada mais longa, que a gente chama Comunidade Global de Apaixonados por Animais, numa plataforma com usuários cadastrados em mais de 40 países, mas isso nos permitiu entender muito o tutor pet. E a gente resolveu focar na solução no mercado brasileiro, porque, de novo, é um lugar de grandes problemas para soluções ainda muito ruins. Então, a gente criou então, a melhor solução para compra e venda de produtos pets do Brasil com a GoApp. Maravilha. Aqui vem uma pergunta, se der tempo ainda, né? Claro. E dá tempo, temos 12 minutos. Cachorros agressivos são sempre resultado do ambiente, né? Como são criados ou existem raças agressivas por natureza? Normalmente é como criado, tá? Não existem, a gente não tem conhecimento, não existe na literatura veterinária raças agressivas por natureza. As raças se desenvolveram para determinadas finalidades, então tem raças que são raças mais de pastoreio, tem raças que são raças mais de caça, mas você ativar ou não esse comportamento, ou a forma que você tem de dialogar com essa tendência comportamental do cachorro é que é o desafio. Então, se você, por exemplo, quer ter um Doberman, mas você vai ter um Doberman para deixá-lo trancado no fundo do quintal em casa, provavelmente esse cachorro ele vai ficar reativo, porque você não está gastando energia, você não está dando o que aquele bicho precisa. É igual a gente em casa, né? Desesperado, está sem fazer exercício, está ansioso, está angustiado. É importante a gente escutar a nossa natureza. Imagina isso para um animal instintivo como um cão. Então, normalmente, isso, infelizmente, é fruto da nossa falta de cuidado endereçando aquilo que o animal precisa, e não da natureza do animal. Maravilha, Caetano. E a gente tem aqui o pessoal que trabalha com o serviço jurídico, importação e exportação, mercado chinês, setor automotivo de luxo, enfim, de vários tipos, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a parte de importação e exportação, né, no setor de pet, porque tem bastante gente querendo trazer coisas inovadoras da Itália, mesmo, né, algum modelo de negócio da de Taiwan. Fala um pouquinho para a gente, o que a gente pode ver de oportunidade aí? Ótimo ponto, Su. Existem oportunidades em ambas as pontas, tanto para exportação, as exportações brasileiras de produtos pet está crescendo, como para importação. E a demanda por produtos importados ela é hiper reprimida, e o que gera também, de novo, oportunidades para players locais. E por que isso? Né? Porque a carga fiscal que existe no Brasil para produtos pet, ela é inacreditável. Ela é muitíssimo mais alta do que a norte-americana e a europeia. Também há documentos do setor da Brimpet, dos órgãos que representam, né, entidades de classe do setor pet. E aí precisa se fazer aí um movimento para tornar o Brasil um mercado mais competitivo, para permitir que as importações sejam mais competitivas e, de fato, a gente consiga descolar essas duas, a ponta da importação. Na ponta da exportação, você não tem oneração fiscal, você tem um crescimento mais pujante. Mas, de novo, até aqui do lado, tanto dos pet shops, né, que é atacado, como do lado dos clientes, que a gente tem essas duas pontas do nosso negócio, a demanda é hiper reprimida e as pessoas adorariam consumir os produtos que estão disponíveis hoje, que, de novo, por quê, né? Estão disponíveis hoje em mercados mais maduros. E por quê? Porque, de novo, é o animal como membro da família social. É a melhor solução para aquele problema. Então, por exemplo, brinquedos de enriquecimento ambiental para gatos e cachorros, a gente, como tutor de pet, fica assim, meu Deus do céu. Quem dera pudéssemos ter mais importações, mas acabam sendo inviabilizadas pelo custo Brasil. Certo. Você é especialista desse setor porque realmente a gente agora está com uma pergunta que talvez seja um pouco fora do seu dia a dia, mas é algo a pensar, porque
é isso, né? Especialista tem que saber. Caetano, você pensa em agregar soluções sustentáveis no consumo de energia elétrica em suas operações, por exemplo, produção e logística? Algum ângulo aí de energia elétrica? Porque se envolve, né, todo mundo, aí loja de pet, consumidor, enfim. É um ótimo ponto. O que a gente pensa, né? Aí, mais soluções sustentáveis, na verdade, esse foi o desenho do nosso negócio, porque a gente passou um Energia mês. elétrica e tal. Isso é parte do nosso histórico, né? Eu vou falar dois elementos. Primeiro, qual foi a solução sustentável para o nosso principal problema? E segundo, onde é que a energia elétrica pode entrar? Mas sobre a solução sustentável para o nosso problema, a gente passou um mês na Áustria, no nosso programa de aceleração, discutindo qual que era a melhor solução para o last mile. E a melhor solução é aquela mais ambientalmente correta, não é despachar um saco de ração de 300 quilômetros, 400 quilômetros. É assim conectar o pet shop local, que já tem uma solução lá, o ciclista local, que possa fazer a entrega, e com isso você tem uma eficiência nessa distribuição logística. Na parte de energia elétrica, né, e de consumo, eu acho que a forma mais sustentável de se fazer isso é otimizar o supply. É você reduzir o tempo de estoque dos produtos. Então, se a gente conseguir otimizar a parte de suprimentos, trabalhar com alimentos mais frescos, por um lado você tem um consumo de energia reduzido porque você tem um estoque otimizado. Então, em última análise, quanto mais pulverizado for o mercado de produtores de soluções para problemas PET, mais eficiente também vai ser do ponto de vista de energia a solução. Caetano, a gente tem 7 minutos. Antes de a gente ir para considerações finais, semana que vem a gente vai ter um webinar sobre como gerenciar o risco de investimento, né, para a gente preservar o patrimônio, porque um grande aprendizado quem sobreviveu durante a pandemia foi quem fez um bom planejamento financeiro, né, tanto na empresa como na pessoa física. E aí o pessoal que está organizando isso está aqui com a gente hoje no webinar, então pediu para o Pedro, eventualmente você poderia só falar no vídeo, áudio, o que você preferir, falar bem rapidamente o que vai ser esse webinar, e você tem 1 minuto, aí a gente volta para as considerações finais. Obrigada, Pedro. Boa tarde, bom dia, gente. Caetano, obrigado por essa sessão de tempo aí, rapidamente. Obrigado pela introdução. Meu nome é Pedro Fogaça, eu sou sócio da Capital Gestora Financeira. A semana que vem o meu sócio, Guilherme Lombardi, vai estar aqui falando para vocês sobre o mercado financeiro de forma geral, as pequenas diferenças que existem entre os players do mercado, como os gerentes de bancos, gestores financeiros, assessores, e como se preparar melhor para esse mundo que está aí, porque hoje investir é muito fácil, né? Mas saber o que está fazendo é bem complicado. Então, vamos tentar dar uma luz sobre esse tema para tentar preservar capital e, acima de tudo, gerar valor para a vida das pessoas. Valeu. Obrigada, Obrigado, Pedro. gente. Obrigada. Bom fim de semana para todos. Sim. Porque se a gente não preserva patrimônio, a gente não consegue consumir com coisas que a gente gosta, né, Caetano? Realmente a gente aprendeu bastante. Vou passar então para as considerações finais, para que você possa fechar para nós e aí vamos para a próxima. Obrigado, Su. Acho que, né, assim como o que eu noto, né, a percepção mais, acho que vou mais do macro para o micro, né, é que o cenário do Brasil mudou muito, né, agora com a renda fixa, ela basicamente não apresentando mais rentabilidade, as pessoas que tiveram dinheiro preso lá na renda fixa, é um mundo novo, que todo mundo está descobrindo. Então a tendência é que agora finalmente destrave capital para as soluções melhores para os problemas existentes. Então o que a gente acredita muito na GoApp não é em inovação, e o que eu acredito como empreendedor, na verdade, é em soluções melhores para problemas existentes. Se a solução é inovadora, melhor. Mas o que importa é que seja só uma solução melhor. Então, eu acho que é um cenário que nos instiga, acho que todos que participaram aqui têm necessariamente essa curiosidade, né, de pensar nessas soluções melhores, e eu acho que, né, no setor em especial tem muita oportunidade para a gente melhorar as soluções que os tutores hoje têm para cuidar dos seus pets. E, por fim, acho que é mais uma reflexão nossa, né, humana, na nossa relação com os animais, quão gratificante é a gente poder ter uma relação melhor com alguém que sempre está de bom humor, sempre está feliz, sempre está carinhoso, independentemente do nosso estado de humor. Então presente para mim, por exemplo, trabalhar
tentando ajudar os nossos clientes, tutores, a cuidar melhor dos seus melhores amigos, aqueles que nunca vão te abandonar, por pior que você esteja naquele dia. Então, Su, novamente, queria te agradecer muito, te parabenizar por sempre criar esse canal com seus webinars e fomentar esses debates super ricos. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha visão e agradecer a todos aí pelas perguntas, reflexões e sempre me colocar à disposição aí para quem quiser me adicionar no LinkedIn, quiser continuar o debate, o bate-papo. É um prazer poder conversar. Então, a última pergunta para você de fechamento, tá, Caetano? Você é empreendedor. Eu admiro muito todos os empreendedores que sobreviveram durante a pandemia. Então, qual que é a dica para ser um empreendedor resiliente, né? E também outra pergunta, se eu quiser trabalhar com o app um dia, não sei qual posição, se ela é estagiária ou investidora, qualquer coisa, tá? Qual o perfil de pessoa que você busca nesse Future Go App Collaborator? A primeira pergunta, acho que a dica é muita verdade, muito coração aberto, muito tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e tá tudo bem, a gente vai chegar, né? A gente sempre tem que ter essa capacidade de recomeçar todos os dias, essa resiliência de remador, que é o que eu sou, é o que eu amo fazer, e isso me instiga a continuar. E perfil de pessoas que né, para trabalhar, eu acho que é muita paixão pelo que faz. A gente tem que estar feliz fazendo o que a gente está fazendo. Então, pessoas apaixonadas, que são donas do negócio, que são self-motivated, são as pessoas que a gente sempre busca, porque a gente ama o que a gente faz. Eu estou aqui 12 horas depois na minha caverninha e eu estou muito feliz sempre, porque é isso. Quando o cliente está feliz, o pet dele está feliz, Caetano está feliz. Então é basicamente isso. Maravilha. Obrigada, Caetano. Gente, Imagina, obrigada. Obrigada. Então, ótima sexta-feira para vocês. E até a próxima reunião nossa. Espero que tenha sido produtivo para vocês. E tá frio São Paulo, então não sei como é que tá o Rio aí, né? O tempo. Tá chovendo, exatamente. Pouquinho. Então se cuidem aí e a gente vai se falando, tá bom? Maravilha. Tá ótimo. Obrigado, agradeço gente. a todos aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.